Item B, predimensione vigas, pilares e lajes. Vamos lá. Tô aí com o meu desenho, com os nomes de cada elemento, nomes das vigas, pilares e só faltou as lajes, mas vai ver com uma coisa simples. Vamos começar predimensionando as vigas, certo? Então vou começar pela viga 1, depois viga 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Começando pela viga 1. Primeiramente, eu quero que você entenda o que é um pré-dimensionamento. Vamos entender o que é um pré-dimensionamento de uma viga? Observação. Entender o que é um pré-dimensionamento, isso que eu vou falar agora, você não vai fazer na prova de Fábio. O que você vai fazer é apenas entender como isso funciona para entender o que a gente está procurando aqui. Então vamos lá. Uma viga é um elemento tridimensional. Então deixa eu fazer ela aqui. Pronto. Isso aqui é uma mequetrefe, forma de representar uma viga. Isso é uma viga, certo? A viga ela é composta por 3 dimensões. Essa dimensão, que eu vou chamar de A, poderia ser qualquer outra letra. Essa dimensão, que eu vou chamar de H. E essa dimensão aqui, que eu vou chamar de B. Bom, essa medida B, ela é uma medida que ela não vai variar. Todas as vigas, pelo menos quando a gente estiver trabalhando aqui com essas casas mais simples, a gente vai adotar as vigas com esse valor B, essa espessura da viga, a gente vai adotar elas como 15 centímetros, certo? Sempre. Bom, aí você já tem uma medida. Essa medida A, ela vai variar. Essa medida A é o que a gente chama ela de vão. Ou seja, vão, cada viga tem um. Cada viga tem seu vão. Cada viga tem seu vão. Então, como é que eu sei o vão de uma viga, Abraão? O vão de uma viga é calculado de forma a partir da planta. A gente verifica as cotas da planta. Então, você está vendo que aqui a gente tem a parede. Aqui, só estou prolongando aqui. Aqui a gente tem outra parede. Como é que a gente sabe o que é viga? A viga é o que está compreendida, o quê? Entre, e aqui a gente tem a linha do pilar, só estou aumentando a projeção. E a linha do pilar aqui também prossegue na parede. Então, o que vai ser o meu vão efetivo? Meu vão efetivo vai ser tudo onde aquela viga passa, menos, incluindo o que? Os pilares. Como assim, Abraão? Não entendi. Vamos lá. Se eu pego essa medida todinha aqui, dessa cota, todinha, de parede a parede, de fundo da parede a fundo da parede, ia dar quanto? Essa medida todinha aí ia dar, deixa eu ver, 3, 4, 4,15, 4,35, 4,40, 4,50, 4,65. Então, a medida todinha da parede ia dar 4,65, certo? Todinha, completa. Porém, senhores, 4,65 inclui parede, inclui pilar e a gente só quer a viga. O que é o vão da viga? Só tô falando vão por enquanto. O que é o vão da viga? O vão da viga vai ser o quê? Vai ser a medida da construção ali da viga. Que vai ser o quê? Que vai ser esses 4,65. Eu vou fazer aqui, depois eu reescrevo. 4,65 menos o quê? Nesse lado aqui, sim, eu preciso dar uma informação. Eu já era para ter feito o pré-dimensionamento dos pilares, mas eu acho que você já sabe que esses pilares aqui, eles vão medir 15 por 30, certo? Os pilares vão ser 15 por 30. E 30 é essa medida aqui maior dele deitado, certo? Só para entender. Bom, 4,65 na medida toda com esse pilar? Então a gente já vai tirar esse 0,3 desse pilar. Esse 0,3 ele não vai entrar para os meus cálculos do vão, certo? E a gente também vai tirar esse outro pilar aqui, ó, junto com a parede, que é o quanto? É 0,15. 0,15. Ficou meio ruim ali, mas tá bom. É 0,15. Abraão, quanto é 4,65 menos 0,3 menos 0,15? Isso é 4,3
35, 25, 20. Isso é 4,20. Então, senhores, o nosso vão, apenas o vão, sem tirar o efetivo da cabeça. Apenas o vão, ele é quanto? Apenas o nosso vão, ele vai medir pra gente exatos 4,20 m, o vão. Então, eu vou anotar aqui, vou apagar tudo, certo? Voltando tudo aqui. Certo? Voltando tudo. O nosso vão é de 4,20 m. Abraão, para que serve essa medida? Já já eu falo. Pronto, a gente já tem duas dimensões aí do pilar. Tem a terceira? Não tem a terceira. E o que é a terceira? Como é que a gente sabe a terceira? Então, é aí que entra a terceira dimensão, o famoso H, famosa altura da viga. É o que a gente vai calcular, o que a gente vai predimensionar, certo? Então, a gente não sabe quanto é esse valor, a gente vai calcular. Então, entendido isso, entendido o que é um pré-dimensionamento, a gente tem que achar as três dimensões. Só que a gente sempre já tem duas prefixadas. Então, a gente vai atrás de uma terceira dimensão da viga, ou do pilar, ou seja lá do que for você for pré-dimensionar, certo? Menos laje. Até laje também, perdão. Tudo isso a gente vai ter que calcular essa terceira dimensão. Vamos lá. Agora, apagando tudo, a gente tem o seguinte. A gente agora vai entrar para pré-dimensionamento de viga. Bora lá. É agora que começa. É isso que você vai fazer na prova do digníssimo Fábio. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber para poder pré-dimensionar, saber a altura de uma viga? A gente precisa de duas coisas. Uma se chama vão efetivo, não vão efetivo. A gente precisa de vão efetivo, ficou horrível, mas dá pra entender. A gente precisa de vão efetivo e a gente precisa também... Calma, perdão. Vamos começar explicando o que é um vão efetivo e depois eu vou pro próximo requisito. O que é um vão efetivo? Lembra de vão que eu acabei de explicar? Então, se não lembra, volta aí, que é muito importante para isso. O vão efetivo é o quê? É o valor do vão. É o valor do vão. Vão efetivo é o vão, que a gente já calculou para essa viga. Mais o quê? Mais o ferro. Ih, rapaz, que ferro? A viga toda não é o ferro? Eu sei, essa expressão aqui que eu coloquei fica meio estranha porque a viga toda é o ferro, mas eu já explico, é só para resumir a ideia. Então, o vão, se tirasse a parede e deixasse só a viga lá com o pilar, o vão que a gente já viu é o quê? É o que a gente conseguiria ver. E esse ferro é o quê? É o que está dentro do pilar. Dentro do pilar. Bom, sabendo disso, o que é esse ferro que eu estou falando, a gente pode agora calcular quanto é que vai ter desse ferro, quanto é que vai ter dentro do pilar. O vão a gente já sabe, é 4,20. Não vem sem dar uma de desentendido não, que é 4,20, 4,2, 4,20. É 4,20. Só que a gente vai ter que somar o ferro, certo? Como é que a gente sabe o ferro? Vamos lá. Lembra que o pilar mede 30 por 15, certo? Então, eu vou representar essa viga aqui. Vou representar ela agora. Então, a gente tem o retinho. A gente tem esse pilar aqui deitado, certo? Tô representando ele aí. A gente tem um pilarzinho aqui em pé, que é esse pilar aqui, certo? E a gente tem a viga. Eu vou representar a viga aqui de uma forma só para entender, mas é óbvio que ela não funciona assim. E a gente tem a viga. Vou apresentar ela por essa barra aqui. Nada a ver, tá? Só entende o que eu quero passar, mas pelo amor de Deus, péssima demonstração isso aí. Bom, o que o ferro da viga vai abranger? O ferro da viga, ele vai abranger a metade
do pilar. Esse pilar aqui, ele mede 0,30 centímetros, certo? 0,30 metros, ou 30 centímetros. Esse daqui mede 0,15, certo? Ele tá em pé, quem tá em pé mede 0,15, quem tá deitado mede 0,30. Metade de 0,15 a gente sabe que é o quê? É 0. Metade de 0,30, perdão, a gente sabe que é quem? 0,15. Metade de. Metade de 0,15 a gente sabe que é 0,075. Olá. 0,075 metros. Bom, feito isso, entendido isso, essa parte do ferro é só somar 0,15 a 0,075 e depois somar com o nosso digníssimo vão que a gente já tinha, que era 4,20. Então vamos colocar lá, vamos botar, não, vou fazer assim para vocês não se confundirem. Então, já posso voltar isso aqui, certo? Entendido da onde é que saiu esses valores que eu vou colocar agora. Então, nosso vão efetivo vai ser o quê? Nosso vão efetivo vai ser 4,20 metros, certo? Vou botar tudo em metros aqui. Mais 0,15, que veio da metade lá do 30. Mais 0,075. Pronto. Soma isso. Quanto é que dá, meu filho? Quanto é que dá? Somando isso tudo, vai dar para nós... O quê? Vai dar para nós... 0,35. Nossa, vou precisar de calculadora para isso, meu Deus. Vai dar 4,35. 4, eu vou ter que correr a calculadora. Porra, calma aí. Tomara que eu não perca ali o negócio. Se eu sair eu vou perder. Então, deixa estar. Eita, agora travou tudo, meu Deus do céu. Volta, por favor. Não sei nem se tá gravando, mas... Como vocês viram, perdi tudo agora. Mas tá bom, saiu tudo da tela aqui, deu uma bugada danada. Eu tinha 4,20 do vão, certo? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Eu tinha 4,20 do vão. Vão, sem ser o vão efetivo. Se eu não tô enganado, era 4,20, viu? E agora eu tenho o quê? Eu tenho, somado a ele, a parte do ferro, 0,075 mais 0,15. Isso dá 4,425. 4,425. 4,425. Vou botar assim agora. VE, vão efetivo, VE1, da viga 1, é igual a 4, já esqueci o valor, meu Deus do céu. É quanto? É 4,425. E já vou perder de novo. 4,425. 4,425. Deixa eu anotar no papel, senão eu vou esquecer de novo. 4, 4,425. 4,425. Voltar pra lá. 4,425. Então, vamos lá. Acelera aí o vídeo nessas partes que acontece aqui mesmo. 4,425, calma aí. Pronto, então o nosso vão efetivo, VE1, ele é igual a 4,425 metros. Pronto. Primeira parte, para calcular a altura da viga, a gente já tem. O que falta agora? Faltam ainda... O que falta? Sim, falta só saber e ter um conhecimento do seguinte. A gente vai ter duas fórmulas para calcular a altura de uma viga.
Isso vai depender do tipo de apoio em que aquela viga está sendo sustentada. Então, se a gente tem uma viga que começa em um apoio, em um pilar, e já ou em outra viga, tanto faz, um apoio. Por isso que a gente generaliza por apoio o nome. Se começa em um apoio e termina em outro, que é o caso dessa, o que a gente faz? A gente pega o valor do vão efetivo e tira 10% dele, certo? 10% do vão efetivo, no caso de vigas que não apresentam continuidade, a gente vai ter esses 10% do vão efetivo sendo a nossa altura, que aí vai ser esse caso. Porém, eu já vou explicar o outro, por mais que não caiu nessa planta. Não caiu nessa planta, mas mesmo assim eu vou explicar, que é o seguinte. A gente tem também outro caso, que é quando a gente tem uma viga. Não, caiu sim, caiu sim nessa planta, mas é mais pra frente. Quando a gente tem uma viga que ela começa em um apoio, ela passa por outro apoio, porém ela não termina aqui, ela continua. E uma observação aqui gritante, que eu mesmo no início já errei isso, é pensar que, tipo, digamos que essa viga é a viga 6. É pensar que isso aqui é viga 6 e isso aqui já é viga 7. Que não é, tá errado. Isso aqui também é viga 6, só que são segmentos diferentes. Tá, mas isso aí mais pra frente eu explico. Vamos focar agora nesse daqui. Então, como eu já tinha dito anteriormente, essa viga ela não apresenta continuidade, então é só tirar os 10% dela que está resolvido. Quanto é 10% de 4,425 metros? Exatamente, é 0,4425 metros. Querem centímetros, Abraão? Tudo bem. Isso aqui vai nos dar 44,25 centímetros. Certo? Bom, deixa esse valor, Abraão. O Fábio, em carne viva, pegou esse valor daqui, esses 44,25 centímetros, e arredondou para 40 centímetros. Abraão, isso não atrapalha na estrutura? Não sei, mas se ele fez é porque não atrapalha. Mas por que ele arredondou para baixo e não para cima? Pessoal, esse valor de 44 centímetros, ele é para uma viga, a altura de uma viga, e principalmente de uma casinha assim que só, ele é um valor muito alto. 44 centímetros é um escalímetro desse que a gente usa de 30 centímetros, acrescentado com mais um terço dele. Então não é brincadeira não, meu filho, é altura para viga, viu? Então, o ideal aí, se ele fez, é que você arredonde para baixo. Mas minha dica para a hora da prova é: não sabe se arredonda para cima ou para baixo, filho? Deixa 44, deixa o valor que você achar lá. Porque aí você não tem perigo de errar. Beleza, a gente entendeu agora como é que foi feito na viga V1. Vamos para a viga V2? Para a viga V2 eu quero mostrar aqui uma coisa que é o seguinte: a gente não vai calcular ela. Por que a gente não vai calcular ela? Porque a viga V2 ela já está calculada, ela mede a mesma coisa da viga V1. Se você ver, elas são duas vigas paralelas e elas são determinadas da mesma forma. O que muda aqui é que, tipo, esse pilar aqui, esse P3, ele estaria fazendo função na V1, né, no lugar de P2. E o P1 é a mesma coisa do P4. Então, eu não sei se conseguiu entender, mas como essas duas vigas elas são iguais a P1, cadê? A V2 e a V1 são iguais, então não tem necessidade de você calcular ela de novo. Na prova pode apontar V2 é igual a V1. Isso serve também para quem? Isso serve para V3, certo? V3 vai ser a mesma coisa de quem? De V4? Não, V4 não, V4 é outra coisa. Vai ser a mesma coisa de V5. Então a gente só vai calcular aqui, a gente só vai predimensionar 3 vigas. A gente vai predimensionar V1, vai predimensionar V2, vai predimensionar... Não, vai predimensionar V1 igual a V2, vai predimensionar V3 igual a V5 e vai predimensionar V4, que é muito simples, certo?
Pronto, capiche, acabou aí. Então, já predimensionamos V1, que a gente viu que deu 44,25. Querendo ou não, a gente já predimensionou V2, que é a mesma coisa do V1, que também é 44,25. Agora a gente vai predimensionar a nossa querida V3. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui com V3? Vamos lá. Eu não vou falar tudo aquilo que eu já falei, não. Vou direto agora. Então, a gente vai ver primeiro o quê? É o vão efetivo. Quanto é o vão efetivo? Eu vou fazer aqui a soma com vocês. Sai daí. O vão efetivo vai ser igual a esse valor aqui de 2,10. Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar direto. O vão aqui vai ser o quê? Vai ser 2,10, esse 2,10 mais 0,8 mais os 10 da boneca. Ou não, deixa eu ver lá. Vai ser os 2,10 que pega aqui do início do pilar até... Ah, não, perdão. Não, tem um jeito mais simples. Vamos fazer da seguinte forma. Isso aqui vai pegar os 2,10. Vai pegar os 2,10 daqui. Vai pegar... Deixa eu ver. Como é que eu explico isso aqui? Ó, vamos lá. Então, vamos compor isso aqui. Vai ser 2,10. 2,10. Mais. Que mais? Vai ser 2,10 mais. Tá vendo que o pilar, ele... Nesse sentido da V3, esse pilar P1, ele vai pegar a parte do ferro, vai pegar metade do 0,15, que é quanto? 0,075. Então, eu vou colocar aqui 0,075. Vou somar agora quem? Pronto, já tem os 2,10, já tem o 0,15. Agora eu somo quem? Eu somo 0,8. Eu somo 0,8. E para esse caso, exclusivamente, vai ser um pouquinho mais difícil de você visualizar o vão efetivo. Por quê? Eu somei o 0,8 e dá até uma tristeza no coração aqui, porque vai ser meio ruim de você ver. Mas o 0,8, se você olhar aí no seu celular, ele vai até a parte da boneca, aquele 0,10 ali, que não é ainda a parte da parede. Porém, a boneca, nesse pilar que a gente colocou, ela tá imersa ela faz parte... Nossa, como tá horrível de ver para explicar. Ela tá ali no pilar, certo? Do jeito que eu coloquei. Eu acho que teria sido melhor... Eu acho não, tenho certeza agora, visualizando. O correto seria eu ter colocado P1 na vertical. Seria melhor. Então, se você puder, faça essa modificação aí. Coloque P1 na vertical e coloque P3 na horizontal. É bem melhor, certo? Para realizar esses cálculos. Errei. Vamos fazer o seguinte. A gente ainda pode mudar isso. Não tá acabado, não. Abraão, mas se eu mudar isso, não vai mudar lá a que eu já tinha feito, não? Não vai. Por quê? Porque os pilares, eles vão continuar, se eu mudar isso ou não, eles vão continuar, como eu posso dizer, tendo o mesmo vão, se eu mudar o sentido dos dois, certo? Então, eu vou mudar. Esse pilar aqui agora, ele vai ficar... Vou pegar aqui uma cor diferente. Ele vai ficar... Esse pilar P3, ele vai ficar deitado aqui em cima. Vocês conseguiram ver, ó? Deitado aqui em cima. E esse pilar aqui, ele vai ficar em pé. Só para facilitar os cálculos de vão efetivo. Não vai mudar o valor, pelo amor de Deus. Isso não muda o valor. Isso aí só vai facilitar para mim calcular, certo? Então, bora lá. Mudei agora. Como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar... Isso aqui é muito bom de você explicar presencialmente. Aqui é horrível. Vai ficar 0, vamos começar aqui por baixo.
vai começar 0,075 aqui. Não, perdão. Vai começar com 15. 0,15. De onde é que vem esse 0,15, Abraão? É a metade desse pilar que está em pé, certo? Esse pilar está em pé, ele mede 30, metade dele é 0,15. Certo. Aí agora a gente vai ter que ter muito cuidado, porque a gente vai ter que ter cuidado com esse 2,10. Por quê? Parte desse 0,15 que eu coloquei já está presente no 2,10. Já está presente. Então, o que eu vou fazer? Esse 0,15, parte dele já está em 2,10. Quanto dele já está presente em 2,10? Bom, o 2,10 ele não começa a partir ali do 15, da metade ele começa a partir do 0,15 ali da parede, certo? Ele começa a partir dali. E eu peguei o quê? Eu peguei justamente os 0,15 depois da parede, que era metade ali do pilar. Tá conseguindo entender? Talvez não, mas volta aí que eu acho que dá pra entender. Então, a gente tem a espessura da parede de 0,15. Depois dessa espessura de 0,15, a gente tem uma cota de 2,10 pra frente. Só que parte do início desse vão efetivo que eu peguei foi o quê? É 0,15 da metade do pilar, certo? Que diga-se de passagem, você nem precisava ter feito esse trabalho de pegar esse 0,15. Por quê? Se eu não somar esse 0,15, era só eu vir somar 2,10 direitinho. Mas já que eu já somei o 0,15, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Desses 2,10, a gente já tem 0,15 na medida do vão efetivo. Então, eu pego 2,10 e subtraio dele 0,15. Isso daqui dá quanto? 2,10 menos 0,15 vai dar 1,95. 1,95, certo? 1,95. Deixa eu só apagar aqui. 95. Tá, confesso que essa parte aqui da explicação não ficou legal, mas eu não vejo outra forma de presencialmente explicar isso muito bem, não. É uma coisa assim que é mais você visualizar mesmo. Se não conseguir visualizar, não tem como outra pessoa explicar isso, não. E aí a gente soma só depois o quê? O 0,8. Pronto, esse 0,8 e o 0,10, que eu vou somar aqui. 0,8, que é 0,80. Vou botar aqui embaixo. 0,15 mais 1,95 mais 0,8 mais 0,1 da boneca. Isso aqui, sim, mais ainda 0,075 é complicado, filho. 0,075, certo? Pronto, é isso. Então esse daqui vai ser nosso efetivo. Se você olhar na atividade de Fábio, na resolução, você vai ver que ele nem fez o V3, tá? Ele só fez o V1 e o V2. Então, eu não sei se foi... Não sei se ele esqueceu, se estava complicado, ia cobrar menos para os alunos. Mas vai ser esse valor aqui, vai ter que ser essa soma. E eu vou fazer essa soma aqui como? Vou ter que entrar lá na calculadora e... Vamos fazer o seguinte. Se você tiver curiosidade de saber quanto é isso, você vai na sua calculadora, que eu não vou perder tempo com isso, e soma todos esses valores. Se eu não fiz nada errado, nada com déficit de atenção, esse valor aqui vai dar um valor lá, certo? Certo, um valor correto. E depois você vai fazer o quê? Você vai pegar esse valor, esse somatório todo. Você vai pegar esse somatório e vai multiplicar por 10%, por 10 dividido por 100 ou 0,1, os 10%. Por que 10%? Porque a gente tem aqui o mesmo caso da primeira, uma viga apoiada
sem continuidade, certo? Então, beleza. Peço desculpa aí por não apresentar o valor da questão, mas vai ficar assim mesmo. Para V5, para V5, a gente vai ter o mesmo valor de V3, certo? A mesma altura de V3. Então, não vou calcular ela. E fica faltando quem? Fica faltando só V4, porque a gente já pré-mencionou V1 e igualou a V2, que é a mesma coisa. Fez o mesmo para V3 e V5, por mais que a gente não encontrou de fato o valor de V3, porque era só somar, né? Eu não fiz para o vídeo não ficar maior. Aí é só você fazer o cálculo que você vai achar. E por último, a gente falta calcular V4, que a gente igualou V3 a V5 e agora falta achar V4. V4 é simples, V4 nossa, lindo, lindo, V4 é lindo. Por quê? O que é V4? V4 cai no segundo caso, que é o quê? Que é quando a gente tem viga com continuidade para um terceiro apoio. Ou até mesmo para um vão, certo? Mas aqui é 3 apoios. Quais são esses apoios, Abraão? Que eu não estou visualizando. A gente tem essa viga V4 e ela funciona da seguinte forma. Perceba que ela começa aqui no banheiro. Aí ela tem um primeiro apoio aqui. Que é... Calma. Ah, não. Tô tonto, bicho. Eu confundi que no outro era o Viga Baldrama. Nossa, esqueci. Ignora isso aqui. Finge que eu não disse nada e só vamos calcular normalmente, porque essa daqui também, ela não apresenta continuidade. Então, é B apoiada sem continuidade. Então, o que você faz? Calcula o vão efetivo, que vai ser simples esse daqui. Vai ser o que, Abraão? Ó, essa medida aqui, ó, do interior da parede ao interior da parede, mede quanto? Mede 3 metros. Pronto. Aí agora você só soma com a metade da espessura da viga. Toda viga tem quanto? Tem 0,15. Metade de 0,15 é quanto? É 0,75. 0,75. Vamos botar aqui. É 0,75. 0,75. Isso aqui vai dar quanto? 0,75, 0,75 é 1,5. Então isso aqui vai dar 3,15 metros. Então esse daqui é meu vão efetivo. Abraão, como é que eu sei qual é o HV4? A altura da viga 4. Como é que eu sei? 10%. 10% disso aí. Então multiplica isso aí por 10%. 3,15. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0,315 metros. Isso aí vai dar o quê? Vai dar suas incríveis 31,5 centímetros, 31,5 centímetros de viga, de altura da viga. Uma altura linda, gostosa. Bom, nossa, meia hora de vídeo já, mas vamos lá. Acabamos o pré-dimensionamento de viga. Aí agora é a parte mais rápida. Lajes. Quando a gente fala de laje, a gente viu com o Renan lá, que aquelas lajes lá de coberta, e dava 9,5, 11. E para Fábio, ele faz o seguinte, ele diz que laje de coberta, anota isso. Ele vai dar essa informação também na... Laje é com J. Ele vai dar essa informação também lá na prova, mas independente. Laje de coberta ou cobertura, ela sempre mede o quê? 10 centímetros de altura. Então a gente tem as duas dimensões, que vai depender ali da laje, que a gente não pré-dimensiona, a gente só mede na planta, e a gente vai ter a medida da laje de coberta ali dos 10 centímetros, certo? Isso aí é uma medida que nunca vai variar. Sempre laje de coberta nas provas de Fábio vai ser 10 centímetros. Bom, agora vamos encerrar com o quê? Com pilar. Então, já pegou esses conhecimentos, então vamos de uma forma mais direta. Então, a gente tem o nosso querido pilar, certo? Pilar. Pilar que vai ter suas 3 dimensões. Então, pilar é o único que a gente vai dimensionar 2 dimensões. Por quê? O pilar a gente vai ter 3 dimensões.
a altura do pilar vai depender do pé direito da casa. Então isso aí, até olhando para a planta, eu acho que não tem a informação disso. As outras duas medidas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai se apoiar na NBR. Eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acho que é a 6118, que diz o seguinte: ela fala que a seção transversal, e já explico o que é seção mínima, tem que ser de 360 centímetros quadrados, certo? E também ele fala que a dimensão mínima, a dimensão mínima tem que ser, o menor valor para um lado de um pilar tem que ser 14 centímetros. Não pode ser menos do que isso, independente. Bom, sabendo dessas duas regras aí da NBR, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. O que é seção transversal? A gente tem a altura da viga, que a gente não sabe quanto é, da viga não, perdão, do pilar, que é a terceira dimensão aqui, certo? A gente não sabe quanto é e nem precisa saber. O que a gente precisa saber, que a gente está predimensionando, é esses dois valores, esse valor A e esse valor B aqui da viga, certo? Como é que a gente vai saber isso aqui? A gente vai saber da seguinte forma: a gente sabe que a seção transversal, que é essa área aqui, ela tem que ser pelo menos igual a A vezes B, tem que ser igual ou maior ou igual, tem que ser maior ou igual a 360 centímetros quadrados. Tá. Abraão, oi. Eu acho que eu tô entendendo o que tu tá querendo fazer. Tu tá querendo passar uma medida pra lá pra ver quanto é que vale a outra, né? Porém, a gente pra isso precisa primeiro assumir alguma medida. Aí a gente assume o quê? Assume os 14 centímetros, Abraão? Sim. Opa, não. Não assume eles, mas quase. A gente arredonda esses 14, que é o mínimo, para 15. Aí o que da questão é por quê? Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a parede ela tem 15 centímetros. E um pilar com 15 centímetros é um pilar encaixado na benção da parede. Logo fica esteticamente bonito, atende às dimensões mínimas da NBR 6118, e tá perfeito. Então, esse valor A gente já substitui ele por 15. Aí a dúvida é o seguinte: qual é o valor de B que multiplicado por 15 dá um valor igual, vamos botar igual, a 360? Bom, esse valor, se você usar na sua calculadora, é 24 centímetros. Abraão, como é que eu faço isso? É só pegar esse 15 e dividir 360 por 15. Aí você vai achar esse valor 24. Abraão, então no caso as dimensões A vai ser 15, que a gente arredondou, podia ser 14, mas a gente vai botar 15 por questão estética. E a B vai ser 24, né? Poderia. Porém, a gente trabalha com orçamento. E esses pilar vai ser feito com o quê? Com forma. E essas formas de madeiras, elas são vendidas comercialmente por dimensões, né? Padronizadas. E para você mudar essas dimensões, você tem que pagar mais caro. Por quê? Porque você vai ter que contratar mão de obra para fazer ali do tamanho que você quer. Porque senão seria complicado. Você entraria numa loja de madeira e tu quer madeira de que tamanho? Me dê 24 centímetros e meio, me dê 25 centímetros, 26, 27, 28. É complicado. 2, 3, 4. É complicado demais. Então aí você teria que pagar uma mão de obra maior para transformar o quê? Uma madeira de 30 centímetros, que é a medida que é vendida comercialmente, em uma madeira de 24. Então aí você perderia madeira, você perderia mão de obra, porque você teria que pagar mais mão de obra para poder fazer aquilo. Então, por questões orçamentárias, a gente vai adotar essa medida B como 30 centímetros, certo? Bom, então é isso. Pré-dimensionamento de pilar vai ser isso. Então a gente tem a medida A valendo. Tá, vamos lá. A gente tem a altura, que a gente não sabe quanto é.
é o pé direito ali da casa, que vai ser ali, eu acho que 3 metros de altura. A gente quer saber as medidas A e B. Para isso, a gente se baseia na NBR 6118, que fala que a seção transversal, ou seja, a multiplicação dessas duas dimensões, tem que dar um valor maior ou igual, perdão, a 360 centímetros quadrados. Daí a gente achou os 15. Daí a gente se apega a outra regra da NBR, que é dimensão mínima de A ou B, tem que ser o quê? 14 centímetros. Utilizamos 15 por conta que fecha ali com a parede. Aí a gente vem para B, passa 15 dividindo em 360, encontramos 24. 24 é uma dimensão complicada comercialmente, como eu acabei de explicar. Aí a gente arredonda para 30, então vai ficar um 30 por 15, que é o nosso pilar. Todos os pilares 30 por 15. Bom, encerramos aqui o vídeo com 40 minutos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima questão C.